Fevereiro de 1974. Beverly Hills. O salão de gala do Hotel Beverly Wilshire está repleto de 500 das pessoas mais poderosas de Hollywood. Cristais pendurados no teto refletem a luz de 1000 velas. Champanhe de $1000 flui livremente. Todos estão vestidos com seus melhores trajes, sorrindo aqueles sorrisos perfeitos que escondem facas afiadas por trás dos lábios. Dean Martin está sentado à mesa principal. Ele não queria estar ali. Ele havia recusado o convite 3 vezes. Mas algo mudou na última semana. Algo que fez o rei do cool aceitar comparecer a um evento beneficente que normalmente ele evitaria como uma praga. No palco, Richard Castellano, um produtor poderoso da Warner Brothers, está fazendo um discurso. Sua voz ecoa pelo salão com aquela falsa humildade que homens ricos adoram performar quando estão na frente de câmeras. Ele fala sobre caridade, sobre retribuir a comunidade, sobre os valores de Hollywood. E então ele diz algo que faz o sangue de Dean Martin congelar. E é claro, Castellano diz com um sorriso que não alcança seus olhos: todos nós sabemos como é importante manter a dignidade em tempos difíceis. Especialmente certas pessoas, certas ex-esposas de celebridades, que parecem não conseguir seguir em frente com graça, que usam o nome de seus ex-maridos famosos para conseguir atenção, que fazem cenas públicas quando deveriam estar em casa cuidando de seus filhos. A sala fica em silêncio absoluto. Não porque as pessoas não entendem a referência, mas porque entendem perfeitamente. Dean Martin olha para a mesa do canto esquerdo. Ali, sentada ao lado de uma amiga, está Jeanne Martin, sua ex-esposa, a mãe de seus 3 filhos. Uma mulher que nunca, em 24 anos de casamento e 6 meses de divórcio, fez uma única cena pública. O rosto de Jeanne está branco como papel. Suas mãos tremem segurando a taça de vinho. Ela tenta sorrir, tenta fingir que não ouviu, tenta manter a compostura. Mas Dean vê. Ele vê as lágrimas começando a se formar nos cantos de seus olhos. Vê o momento exato em que a humilhação a atinge como um soco no estômago. Jeanne se levanta rapidamente, a cadeira raspando o chão. Ela murmura desculpas para a amiga e caminha em direção à saída, tentando manter a cabeça erguida. Mas Dean conhece aquela caminhada. É a caminhada de alguém que está usando cada grama de força que possui para não desmoronar em público. Dean Martin fica sentado. Seus dedos tamborilam na mesa. 1, 2, 3 vezes. Ele respira fundo. Ao seu lado, Frank Sinatra sussurra: "Dino, não faça nada estúpido." Dean não responde. Ele simplesmente se levanta, calmamente, sem pressa. Ele ajusta o botão do seu smoking preto impecável, pega seu copo de uísque, toma o último gole e caminha em direção ao palco. 500 pessoas observam em silêncio enquanto Dean Martin sobe os degraus. Castellano está no meio de uma frase quando Dean chega ao palco. Dean não pede permissão. Ele simplesmente estende a mão e tira o microfone da mão de Castellano. "Desculpe interromper, Richard." Dean diz, sua voz suave, quase casual. "Mas acho que você deixou cair algo." Castellano franze a testa confuso. "O quê?" Dean olha para ele com aqueles olhos que já seduziram milhões, mas agora estão frios como gelo. "Sua decência." A sala explode em sussurros abafados. Castellano força um riso. "Dean, eu estava apenas..." "Você estava apenas o quê?" Dean interrompe, sua voz ainda calma, mas agora com uma aresta de aço. "Fazendo piadas sobre a mãe dos meus filhos, usando este palco neste evento de caridade, para espalhar veneno sobre uma mulher que nunca fez nada além de criar 3 crianças incríveis e manter sua dignidade quando a maioria das pessoas teria desmoronado?" O sorriso de Castellano desaparece. "Dean, eu não mencionei nenhum nome." "Você não precisava," Dean diz. "Todos aqui sabem exatamente sobre quem você estava falando. Assim como todos sabem que você tem espalhado mentiras sobre Jeanne Martin há 6 meses. Não porque ela fez algo errado, mas porque você me odeia. Para entender o que estava acontecendo naquele palco, você precisa voltar no tempo. Você precisa entender quem era Richard Castellano, quem era Jeanne Martin, e por que aquela noite se tornaria um dos momentos mais devastadores da história de Hollywood. Richard Castellano não era apenas um produtor. Ele era um dos homens mais poderosos da Warner Brothers nos anos 1970. Ele decidia quais filmes eram feitos, quais atores conseguiam papéis,
quais carreiras floresciam e quais morriam. Ele tinha um ego do tamanho de Los Angeles e uma reputação de ser cruel com qualquer um que o desafiasse. Em 1968, durante as filmagens de um western chamado Texas Blood, Castellano estava produzindo. Dean Martin era a estrela. No set, Castellano tratava uma jovem atriz chamada Diana Sheffield como lixo. Ele gritava com ela na frente de todos, humilhava suas atuações, fazia comentários lascivos sobre seu corpo. Dean Martin assistiu a isso por 3 dias. No 4º dia, ele caminhou até Castellano na frente de toda a equipe e disse: "Ou você trata essa moça com respeito, ou eu saio deste filme agora. E você pode explicar para o estúdio por que perdeu $10 milhões. Castellano nunca esqueceu essa humilhação. Ele sorriu, pediu desculpas e silenciosamente adicionou Dean Martin à sua lista de inimigos. Por anos ele esperou pela oportunidade certa de retaliar. E então, em setembro de 1973, Dean Martin e Jeanne Martin anunciaram seu divórcio após 24 anos de casamento. Para Castellano, foi como o Natal chegando cedo. O divórcio em si foi extraordinariamente civilizado para os padrões de Hollywood. Não houve brigas públicas, não houve acusações nos tabloides. Dean e Jean simplesmente haviam crescido em direções diferentes. Dean estava cada vez mais isolado após a morte de figuras próximas em sua vida. Jeanne queria uma vida mais tranquila, longe dos holofotes. Eles se separaram com tristeza, mas com respeito mútuo. Dean garantiu que Jeanne e seus 3 filhos ficassem confortáveis financeiramente. A casa de Beverly Hills, uma generosa pensão mensal, fundos fiduciários para as crianças. Ele não brigou por nada. Ele só queria que sua família estivesse bem. Jeanne, por sua vez, nunca falou mal de Dean. Nenhuma vez. Quando repórteres a abordavam, ela simplesmente dizia: "Dean é um homem maravilhoso e um pai dedicado. Nosso casamento acabou, mas nosso respeito um pelo outro nunca vai acabar." Mas Castellano não se importava com a verdade. Ele se importava com vingança. Começou sutilmente. Um comentário aqui para um colunista de fofoca. Uma insinuação ali para um editor de tabloide. "Você sabia que Jeanne Martin está saindo todas as noites, deixando as crianças com babás, gastando o dinheiro de Dean como se fosse água?" Nada disso era verdade. Jeanne mal saía de casa. Ela estava focada em ajudar seus filhos a se ajustarem ao divórcio. Mas as mentiras não precisam ser verdadeiras para causarem dano. Elas só precisam ser repetidas o suficiente. Em outubro de 1973, o primeiro artigo apareceu em um tabloide de 3ª categoria. Ex de Dean Martin vive vida louca enquanto estrela paga as contas. Jeanne ligou para seu advogado, que disse que processar só daria mais atenção à história. Melhor ignorar. Então ela ignorou. Em novembro, outro artigo, desta vez em uma revista maior. Fontes próximas dizem que Jeanne Martin está negligenciando os filhos. As crianças de Jeanne começaram a ouvir comentários na escola. "Sua mãe está bebendo de novo? Ouvi dizer que ela está saindo com homens mais jovens." Coisas cruéis que crianças dizem porque adultos cruéis plantaram essas sementes. Em dezembro, Jeanne foi a um restaurante em Beverly Hills com uma amiga para o almoço. Quando ela entrou, várias mulheres que ela conhecia há anos viraram o rosto. Elas não a cumprimentaram. Apenas olharam com aquele olhar que diz: "Sabemos o que você é." Jeanne voltou para casa e chorou por 3 horas. Em janeiro de 1974, a campanha de Castellano atingiu seu ápice. Ele plantou uma história em uma grande revista, alegando que Jeanne estava usando seus filhos como peões para extorquir mais dinheiro de Dean, que ela ameaçava impedir Dean de ver as crianças se ele não aumentasse a pensão. Isso era uma mentira absoluta. Dean via seus filhos sempre que queria. Jeanne nunca pediu um centavo além do que foi acordado no divórcio. Mas a história se espalhou como fogo. Foi quando Jeanne finalmente quebrou. Ela ligou para Dean pela primeira vez desde que o divórcio foi finalizado. Não para pedir ajuda. Ela nunca faria isso. Mas porque ela precisava que alguém soubesse a verdade. Dean atendeu no segundo toque. "Jeanne?" Ele ouviu o soluço do outro lado da linha. Aquele som partiu seu coração ao meio. "Dean", ela disse, sua voz quebrando. "Eu não sei o que fazer. As pessoas me olham como se eu fosse um monstro."
As crianças estão ouvindo coisas horríveis na escola. Eu nunca fiz nada do que estão dizendo. Eu só quero viver minha vida em paz. Dean Martin ficou em silêncio por um longo momento. Suas mãos apertaram o telefone com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Quem está fazendo isso com você? Eu não sei, Jane disse. Eu não sei quem. Eu vou descobrir. Dean interrompeu. E eu vou fazer parar. Eu prometo. Dean desligou o telefone e imediatamente ligou para seu advogado, um homem chamado Arthur Crowley. Arthur, preciso que você descubra quem está espalhando essas histórias sobre Jeanne. Levou menos de uma semana. Arthur tinha contatos em todos os tabloides de Los Angeles. Ele rastreou as histórias até suas fontes. Cada pista levava ao mesmo lugar. Richard Castellano. Quando Arthur disse o nome para Dean, tudo fez sentido. A humilhação de 1968. A vingança paciente. O timing perfeito do divórcio. Dean tinha duas opções. Ele poderia processar Castellano por difamação. O caso seria longo, público e prolongaria o sofrimento de Jeanne. Ou ele poderia fazer o que Dean Martin sempre fez melhor. Resolver do seu jeito. Ele escolheu a segunda opção. Dean descobriu que Castellano seria o mestre de cerimônias em um grande evento beneficente no Beverly Wilshire Hotel, em 14 de fevereiro de 1974. Um evento que reuniria toda a elite de Hollywood. Um evento que Dean havia recusado 3 vezes. Agora, ele aceitou o convite. Ele não contou para ninguém seus planos. Nem para Frank Sinatra. Nem para seus empresários. Nem para Jeanne. Ele simplesmente apareceu naquela noite, impecavelmente vestido em um smoking preto, com aquele sorriso tranquilo que fazia as pessoas se apaixonarem por ele. Mas por dentro, Dean Martin estava fervendo. Ele se sentou na mesa principal, comeu o jantar, tomou seu uísque, conversou educadamente com as pessoas ao redor e esperou. Quando Castellano subiu ao palco para seu discurso, Dean viu Jeanne entrar pela porta lateral. Ela estava ali como convidada de uma amiga, não esperando encontrar Dean, certamente não esperando se tornar o alvo de um ataque público. E então Castellano cometeu o erro fatal. Ele fez aquele comentário sobre ex-esposas sem dignidade. Dean Martin viu o rosto de Jeanne empalidecer. Viu ela se levantar e sair, tentando manter a compostura enquanto seu mundo desmoronava mais uma vez. E foi aí que Dean se levantou e caminhou até o palco. Agora, de volta àquele momento. Dean Martin está no palco, microfone na mão, olhando diretamente para Richard Castellano. 500 pessoas seguram a respiração. Você sabe o que é engraçado, Richard? Dean diz, sua voz ainda calma, ainda controlada. Você fala sobre dignidade, mas eu conheço sua história. Eu sei como você trata as pessoas quando pensa que ninguém está olhando. Eu vi você gritar com uma jovem atriz até ela chorar. Eu vi você humilhar assistentes de produção na frente de equipes inteiras. Eu vi você usar seu poder para destruir carreiras de pessoas que ousaram discordar de você. O rosto de Castellano está vermelho agora. Dean, isso é ridículo. E nos últimos 6 meses, Dean continua, sua voz ficando mais fria, você usou esse mesmo poder para espalhar mentiras sobre uma mulher que nunca fez nada para você. Uma mulher que passou 24 anos criando meus filhos. Uma mulher que manteve nossa família unida enquanto eu estava viajando pelo mundo cantando músicas. Uma mulher que mesmo agora, mesmo depois de tudo que você fez, nunca falou mal de ninguém. Dean dá um passo mais perto de Castellano. Você quer saber por quê? Porque Jeanne Martin tem mais dignidade em seu dedo mindinho do que você terá em toda a sua vida. A sala está completamente silenciosa. Você poderia ouvir um alfinete cair. Mas a verdade, Dean diz, sua voz agora um sussurro que de alguma forma ecoa por todo o salão. É que isso nunca foi sobre Jeanne, foi. Isso sempre foi sobre mim. Você me odiou desde 1968, quando eu te disse para tratar uma atriz com respeito. Você me odiou porque eu te fiz parecer pequeno na frente da sua equipe. E você esperou. Esperou anos pela chance de me ferir. E quando você não conseguiu me alcançar diretamente, você foi atrás da mãe dos meus filhos. Dean se vira para a audiência. Vocês querem saber que tipo de homem faz isso? Que tipo de homem ataca uma mulher que não pode se defender? Que tipo de homem usa seu poder não para construir, mas para destruir? Ele aponta para Castellano sem olhar para ele. Este tipo de homem. Pessoas na sala começam a se mexer. Algumas olham para baixo,
Outras olham para Castellano com desprezo mal disfarçado. E então acontece algo que ninguém esperava. Uma mulher na terceira mesa se levanta e começa a caminhar em direção à saída. Depois outra. Depois um homem. Depois um casal. Em 5 minutos, metade da sala está de pé, saindo. Não em protesto contra Dean Martin. Em protesto contra Richard Castellano, recusando-se a ficar no mesmo recinto que ele. Castellano fica ali parado, paralisado, assistindo sua reputação desmoronar diante de seus olhos. Dean entrega o microfone de volta para ele, mas antes de sair do palco, ele se inclina e sussurra algo no ouvido de Castellano, apenas alto o suficiente para o homem ouvir. Se você mencionar o nome da mãe dos meus filhos de novo, se você sequer pensar nela, eu não vou ser tão gentil da próxima vez. Dean desce do palco. A sala ainda está em caos. Pessoas saindo, outras sussurrando furiosamente. Ele caminha em direção à porta onde Gianni estava, mas ela já saiu. Frank Sinatra alcança Dean na saída. Jesus Cristo, Dino. Você acabou de acabar com a carreira dele. Dean não olha para Frank. Ele apenas diz, bom. Ele encontra Gianni do lado de fora do hotel. Ela está parada sob um lampião. Lágrimas correndo por seu rosto. Mas desta vez não são lágrimas de humilhação. São lágrimas de alívio. Dean caminha até ela. Eles não se abraçam. Eles nem se tocam. Eles apenas ficam ali, 2 metros de distância, olhando um para o outro. Você não precisava fazer isso, Gianni diz suavemente. Sim, eu precisava. Dean responde. Por quê? Dean considera a pergunta. Porque você é a mãe dos meus filhos. Porque você passou 24 anos da sua vida ao meu lado. Porque você merece viver em paz. E porque ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te machucar. Gianni fecha os olhos. Mais lágrimas caem. Obrigada. Dean acena com a cabeça. Acabou agora. Ele nunca mais vai te tocar. E ele estava certo. Richard Castellano nunca se recuperou daquela noite. Dentro de uma semana, histórias começaram a circular sobre seu comportamento nos sets. Histórias que haviam sido enterradas por anos por medo de retaliação. Atores que ele havia maltratado. Assistentes que ele havia humilhado. Diretores que ele havia intimidado. Dentro de um mês, a Warner Brothers reorganizou e Castellano foi promovido para uma posição consultiva que não tinha escritório, não tinha autoridade e não tinha futuro. Dentro de 6 meses, ele estava fora de Hollywood completamente. Dean Martin nunca falou sobre aquela noite publicamente. Quando repórteres perguntavam, ele simplesmente dizia, sem comentários. Mas os que estavam lá nunca esqueceram. E a mensagem foi clara para toda Hollywood. Você pode brincar com Dean Martin. Você pode insultar sua música. Você pode criticar seus filmes. Mas você não toca nas pessoas que ele ama. Gianni Martin reconstruiu sua vida lentamente. As histórias nos tabloides pararam completamente. As mulheres que a evitavam em restaurantes começaram a cumprimentá-la novamente. Seus filhos pararam de ouvir comentários cruéis na escola. Ela nunca se casou novamente. Ela dedicou sua vida a seus filhos e, eventualmente, a seus netos. E quando as pessoas perguntavam sobre Dean, ela sempre dizia a mesma coisa. Ele é um bom homem. Sempre foi. Anos depois, em 1987, quando o filho de Dean e Jeanne, Dean Paul Martin, morreu em um acidente de avião, Jeanne e Dean se reuniram no funeral. Eles ficaram lado a lado, unidos pelo luto impossível de perder um filho. E quando Dean desmoronou, foi nos braços de Jeanne que ele chorou, porque algumas conexões nunca se rompem completamente. Porque algumas lealdades vão além de contratos matrimoniais. Em 1995, quando Dean Martin morreu, Jeanne foi uma das primeiras pessoas no funeral. Ela não deu entrevistas. Ela não buscou atenção. Ela apenas ficou ali, silenciosamente, dizendo adeus ao homem que mesmo quando não eram mais casados nunca parou de protegê-la. Mas houve uma entrevista, apenas uma, que Jeanne deu em 1992 para uma pequena revista. Quando perguntada sobre aquela noite em 1974, ela sorriu pela primeira vez na entrevista. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas felizes. Dean e eu não éramos mais casados, ela disse, mas naquela noite, ele me mostrou que família não termina com papelada de divórcio. Que proteção não expira quando o amor romântico desaparece.
Ele poderia ter virado as costas. Ele poderia ter dito que não era mais problema dele. Mas ele não fez. Ela pausou, limpando os olhos. Ele me protegeu quando eu mais precisava. Não porque ele tinha obrigação, mas porque ele era Dean Martin. E Dean Martin nunca deixava ninguém machucar as pessoas que ele amava. O entrevistador perguntou: "E Richard Castellano, você já o perdoou?" Gianni pensou por um longo momento. Perdoar não significa esquecer. Não significa que o que ele fez foi aceitável. Mas carregar ódio é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então sim, eu o perdoei. Não por ele, por mim. E você acha que Dean o perdoou? Gianni sorriu, aquele sorriso triste que vem de conhecer alguém profundamente. Dean nunca disse, mas eu acho que Dean viu Castellano pelo que ele realmente era. Um homem pequeno tentando se sentir grande, machucando outros. E você não fica com raiva de pessoas assim. Você só sente pena delas. A lição dessa história não é sobre vingança. Não é sobre humilhar publicamente alguém que te machucou. É sobre algo muito mais profundo. É sobre lealdade. É sobre entender que algumas responsabilidades transcendem contratos legais. Dean Martin poderia ter dito: "Ela não é mais minha esposa, não é mais meu problema." Muitos homens teriam dito exatamente isso. Mas Dean entendeu algo fundamental. Quando você compartilha uma vida com alguém, quando você cria filhos juntos, quando você constrói memórias que nenhum divórcio pode apagar, você assume uma responsabilidade que nunca termina verdadeiramente. É sobre usar poder com sabedoria. Dean Martin tinha poder em Hollywood. Ele poderia ter usado esse poder de 1000 maneiras. Ele poderia ter silenciosamente destruído a carreira de Castellano nos bastidores. Ele poderia ter processado. Ele poderia ter espalhado suas próprias histórias. Mas ele escolheu confrontação direta, transparente, pública, porque ele queria que todos soubessem. Existem linhas que não devem ser cruzadas. E quando você cruza essas linhas, há consequências. É sobre dignidade. Jeanne Martin nunca rebateu. Nunca entrou no jogo sujo. Nunca espalhou suas próprias mentiras. Ela simplesmente viveu sua vida com graça, mesmo quando estava sendo crucificada publicamente. E no final, foi sua dignidade silenciosa, combinada com a defesa trovejante de Dean, que venceu. É sobre entender que família é mais do que DNA ou papéis legais. É um compromisso. É escolher defender alguém não porque você tem que fazer, mas porque é a coisa certa. E talvez acima de tudo, é sobre reconhecer que o verdadeiro poder não está em destruir seus inimigos. Está em proteger as pessoas que você ama. Dean Martin fez muitos filmes. Cantou centenas de músicas. Fez milhões de pessoas rirem e se apaixonarem. Mas naquela noite de fevereiro de 1974, sob as luzes de cristal do Beverly Wilshire Hotel, Dean Martin fez algo mais importante que entreter. Ele mostrou a Hollywood que o rei do cool tinha um coração. Que por trás daquela fachada de despreocupação havia um homem que sangraria por sua família, que defenderia os indefesos, que usaria cada grama de seu poder não para a glória própria, mas para proteger quem não podia se proteger. E 49 anos depois, quando a história é contada, não é sobre como Dean Martin destruiu Richard Castellano. É sobre como Dean Martin protegeu Gianni Martin. Porque no final, não somos lembrados pelos inimigos que derrotamos. Somos lembrados pelas pessoas que protegemos. Pelas vezes que nos levantamos quando era mais fácil permanecer sentados. Pelas linhas que recusamos a cruzar, mesmo quando todos ao nosso redor as atravessam. Dean Martin morreu em 1995. Gianni Martin morreu em 2016. Richard Castellano morreu em 1983. Esquecido e sozinho. Mas a história daquela noite vive. Vive em cada pessoa que escolhe defender alguém sendo injustiçado. Vive em cada pessoa que usa seu poder para proteger, não para destruir. Vive em cada pessoa que entende que lealdade não tem data de validade. E vive na verdade simples que Dean Martin provou naquele palco. Que família não é sobre estar junto. É sobre nunca permitir que alguém que você amou seja machucado enquanto você tiver o poder de impedir. Isso não é apenas uma história de Hollywood. É um manual de como ser humano.